O protagonista conta que houve um mundo onde os personagens se depararam com o fim dos tempos. Um dia torres e masmorras surgiram do nada e começaram a gerar monstros, que imediatamente atacaram as pessoas e o mundo mergulhou no caos. Especialmente a Coreia, que se tornou famosa por ser uma região onde torres e masmorras mais apareciam. Porém, escuridão pode ser dissipada por uma luz brilhante. Essa luz eram os heróis, e graças à força dos heróis, a Coreia começou a lutar contra os monstros. Com o tempo as pessoas foram capazes de assumir o controle de masmorras e torres. A humanidade começou a sair dos problemas e com o passar dos anos a Coreia se tornou uma potência mundial líder competindo com os Estados Unidos, e conseguiu atrair heróis mundialmente famosos. Para evitar o aparecimento de novos monstros e masmorras, a Coreia fundou o melhor centro de treinamento de heróis do mundo, que ensinava magia avançada e tecnologia mágica. Assim surgiu a Academia Kubo, frequentada por cadetes de todo o mundo que conseguiram se destacar apesar da alta competição. Entre eles estavam os heróis que salvariam o mundo no futuro e aqueles que competiram com eles. O primeiro entre os cadetes calouros é Kim Surro, o personagem principal desse mundo. Isso tudo foi o que o prota descreveu em seu livro, e isso estava bem diante de seus olhos. Ele reconhecia cada pequena coisa: o cubo, os cadetes e Kim Surro. Definitivamente era esse o mundo que ele escreveu. Mas o que havia acontecido? Ele podia ouvir os pensamentos de todos. Eles diziam que alguém era incrível, que Surro tinha sorte e era bonito. Ele ouvia todos até mesmo à distância, e diziam que os calouros deste ano são todos muito capazes. Kim Surro era um deles. Kim Surro era o personagem principal desse mundo. Ele era o herói e aquele que lideraria o mundo governado por monstros. Ele tinha as características do herói mais honesto e justo, e ao mesmo tempo, escondia alguns segredos das pessoas ao seu redor. Tem também aquele que vai ser o rival de Surro, Shin Jong-hak, neto de um oligarca dono de uma grande empresa chamada Jinsun. Ele tinha habilidades semelhantes às do personagem principal e era um homem rico e arrogante que se tornaria um vilão no futuro. A luta dos dois seria como uma batalha entre a luz e escuridão. O prota percebeu que definitivamente tinha entrado no mundo dentro de seu livro, mas não sabia que personagem ele era. E se ele era um personagem de seu livro, ele deveria pelo menos saber quem ele era. Um garoto falou com o prota, mas o prota não entendeu com quem o garoto estava falando e o questionou. Mas o garoto estava falando com ele mesmo, Kim Shundong. O prota ficou chocado porque não havia um Kim Shundong escrito em seu livro. Mas para ter certeza ele resolve olhar para seu rosto. Ele se viu na tela. O que havia de errado com seu rosto? Ele não tinha rosto, apenas algum tipo de ponto de interrogação. O prota não entendia o que estava acontecendo, e naquele momento ele percebeu que havia se tornado um NPC que não estava escrito em seu livro. Ele é apenas um cadete e não tem amigos. É alguém que não tem nenhum ponto de contato com os personagens principais do livro. Um NPC usado somente para preencher espaço. Vemos uma lembrança onde o prota recebeu um e-mail pedindo que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Na verdade o e-mail pedia que houvesse uma mudança na história que ele escreveu. O prota revela que o livro que ele escreveu se chama O Retorno do Herói. Ela foi uma história que parou de ser feita há mais de um ano porque ele acabou tendo depressão. Ele respondeu o e-mail achando que era só um pedido de um fã da obra. Mal sabia ele que isso seria a principal causa de tudo o que aconteceu. No presente, o prota olhou para o rosto de NPC dele e percebeu que já estava até um pouco acostumado depois de passar 2 semanas com aquele ponto de interrogação. Ele raciocina que isso definitivamente não é um sonho. Ele está no mundo do livro que escreveu. Se a trama chegar ao ponto em que o lançamento de capítulos parou, ele tem cerca de mais 10 anos, mas passar 10 anos em um livro com adolescentes e um ponto de interrogação em vez de um rosto não é uma vida para ele. Afinal ele tem sua própria vida. Ele não quer ficar para sempre nesse livro tentando sobreviver. Ele precisa descobrir uma maneira de voltar, mas agora nada vem à mente a não ser seguir o enredo principal. Ele precisa chegar ao meio da história, mas para isso o prota terá que ir para a escola, ou melhor, para a Academia Kubo, localizada em uma ilha artificial perto do Mar do Leste, onde a academia treinava cerca de 5.000 cadetes, incluindo futuros heróis. Era uma cidade de alta tecnologia, onde se concentravam a magia, a indústria avançada e o pessoal talentoso de todo o mundo.
O prota conta que o centro dessa cidade é o palco principal onde se desenrola a trama de seu livro. O centro de treinamento para heróis é para aqueles que esperam se tornar heróis e têm habilidades especiais. Apenas uma pequena parte da elite pode estudar no cubo. O prota fala que o dono desse corpo, Kim Chung-dong, também era um cadete de lá, e ele não sabe exatamente que habilidades tem, mas certamente deve ter algo especial porque conseguiu se matricular na cubo. O que quer que fosse, ele espera que essas habilidades o ajudem a sobreviver nessa escola horrível. O prota conta que a classe que ele está na verdade é o lugar central da cubo, um lugar onde há antagonistas e vilões, aliados e rivais, e também diretamente onde fica o personagem principal do livro. Logo não vai demorar muito para que eles comecem a formar facções, o que acarretará em vários eventos, e o prota vai ter de conviver com eles por 10 anos. No fim da aula, nosso prota voltou para casa. Ele nem percebeu como os dias se passaram e como ele conseguia estudar o dia inteiro no ensino médio. De repente, ele viu que tinha um pacote na sua frente, ele começou a abri-lo, e não tinha ideia de que tipo de pacote era, pois ele não havia sido informado de que algo estava chegando. O prota achou que poderia ser os pertences pessoais de Kim Chung-dong, mas ele ficou surpreso pois era o seu notebook. Ao abrir ele viu que a tela mostrava Kim Chung-dong, SP54, e em seguida começou a sincronizar com a do prota e a carregar as configurações. Foram mostradas as pontuações com variáveis e pontuações inalteradas, tudo estava em torno de 4 e 10, mas faltavam talentos e habilidades. O prota olhou e percebeu que esse era o mesmo registro de personalização que ele mesmo havia criado. Após a conclusão, ele recebeu o direito exclusivo de intervir no cenário, e de repente, o ponto de interrogação desapareceu. Ele recebeu um novo rosto, redefinindo todos os seus atributos devido à sincronização, dando a Kim Chung-dong a oportunidade de renascer como Kim Og-jin, não mais como um NPC. Nos é explicado que o despertar ocorre quando você supera seus próprios limites. Neste mundo esse fenômeno é chamado de ascensão. Com ela a pessoa pode ver suas habilidades e muito mais coisas como valores, além de se tornar mais forte de uma forma muito mais eficiente do que antes. Para simplificar, ele agora podia ver uma janela de status que mostrava seu nome, sua pontuação, seu nível e outros parâmetros importantes. Para começar, o prota queria revisar cada status. Ele começa com aquele que imediatamente chamou sua atenção, que foram a sincronização e inicialização. O prota não sabe o que era, mas isso fez com que seu rosto mudasse e ele perdesse seus atributos, mas em troca ganhou pontos. A próxima coisa que o incomoda é o direito único de intervir na história, que permite editar criar os dados de um objeto inanimado usando os pontos que ele ganha. O ponto é uma moeda da história à medida que a importância dele no mundo cresce. O prota não se lembrava de ter tal habilidade, e percebeu que vai precisar aumentar sua relevância nesse livro a partir de agora. E talvez ele tenha recebido o notebook de volta com a intenção de inseri-lo na trama da história. Ele acha isso um absurdo, mas ao receber uma imagem, ele percebeu que se quisesse encontrar uma maneira de voltar ao seu mundo, teria que se envolver na história. E se ele ficar sentado e apenas esperar a trama do livro parar, não há garantia de que ele vá voltar para casa. Se essa informação oculta não o ajudar, ele vai precisar ficar mais forte para suportar as condições da trama principal. Portanto, vale a pena investir pontos em estatísticas. Em seu livro, não tinha nada de subir de nível, o que significa que era impossível subir de nível à vontade. A única maneira de fazer isso é com pontos, que eram considerados muito valiosos ali. A maneira mais eficaz de usá-los era investir em sorte. Sorte era uma habilidade que podia ser aplicada na vida cotidiana. É claro que as pontuações de sorte imutáveis não podiam ser melhoradas, mas ele podia trocá-las por pontos. Então ele aumentou sua sorte de 6 para 9, sendo o máximo de 10. E a sorte misteriosa foi ativada. Uma sorte que influencia até mesmo a outra sorte. A sorte do personagem principal Kim Surro era cerca de 9. Isso significa que o prota tem mais sorte que o personagem principal, já que tem 9,1. Ele investiu o resto dos pontos em perseverança porque ele vai ter que suportar o treinamento no cubo. Ao aumentar a habilidade, sua sorte aumentou a perseverança de 6,6 para 7,2. De repente um aviso apareceu na tela, foi detectado um bug capaz de afetar a probabilidade de aumentar as pontuações. Agora ele não podia mais alterar os atributos variáveis como sorte com pontos.
O Prota pensou que isso era um saco, mas ele se lembrou de que era um iniciante e os iniciantes recebiam 10.000 pontos, e agora o Prota precisa pensar em quando e como usá-los melhor. A cena segue para o dia seguinte. Um instrutor da escola estava dizendo à turma que eles tinham feito um bom trabalho no treinamento da manhã, e agora era hora de ele se apresentar. Seu nome é Kim Soo-hayek e ele será o instrutor deles durante todo o ano. Sua classificação é 3.850 e está classificado em 9.737 no mundo. O instrutor afirma que se eles não atingirem o objetivo principal, que são as notas altas, eles começarão a ficar para trás. Estatisticamente falando, menos da metade dos cadetes se formam na academia sem nunca repetir um ano. Ele ainda diz que a primeira coisa a se fazer é determinar sua arma principal, e a cena corta para o instrutor colocando a mão no scanner de impressões digitais. A porta da sala se abre, e é revelada uma sala grande e completamente cheia de armas. Havia diferentes tipos de espadas e katanas, bem como machados e maças. O instrutor ordenou que eles escolhessem as armas rapidamente. Todos os personagens principais fizeram suas escolhas sem nenhum problema. Agora era a vez do nosso Prota escolher. Ele começou a pensar muito sobre o assunto e, com seu desempenho, não poderia pegar as armas usadas por outros cadetes, mesmo que quisesse dominá-las, só cairia na eficiência de investir pontos. Assim ele pega uma pistola. O instrutor fica surpreso com a escolha do Prota, e perguntou se ele iria mesmo escolher essa arma. O Prota segurou a arma nas mãos e não entendeu por que todos desaprovaram sua escolha. O instrutor decidiu procurar informações sobre o Prota e descobriu que ele usava uma espada antigamente. O Prota justificou que decidiu trocar de arma e que isso não interferiria em nada de sua habilidade. O instrutor falou que não ligava pois no cubo a escolha é sempre dos cadetes, não importa se eles fizeram a escolha certa ou não, a responsabilidade é somente deles. O Prota podia ouvir que outras pessoas pensavam que ele era louco. Por que ele escolheu uma pistola? Apesar disso o Prota acha que uma pistola, mesmo neste mundo, é a melhor arma, especialmente para uma pessoa comum que não sabe como usar magia. Balas mágicas são usadas principalmente ali e são muito mais fortes e destrutivas do que simples balas de aço porque contêm mana. O primeiro motivo deles não gostarem da pistola é o poder destrutivo, e o segundo motivo é que a pistola não tem uma história de origem profunda e significativa. Existem mitos e lendas e artefatos dessas lendas. Quanto mais longa e profunda for a história de uma arma, mais alta será sua classificação. E é por isso que os cadetes do cubo preferiam armas com história em vez de armas modernas. Eles acreditavam em sua própria força e não dependiam apenas de balas mágicas, e tudo isso para se tornarem pelo menos um degrau acima, mesmo que atingissem o limite de suas habilidades. Mas o Prota não se importa, afinal ele não é um herói de Menhua, e nunca pegou em uma espada na vida e nem se compara aos outros cadetes. Talvez uma arma não seja uma escolha tão ruim assim, ele pode lidar com ela agora e é uma ótima maneira de ganhar destaque na história. Agora que ele pegou sua arma, é hora de pegar seu talento. É explicado que talento é uma habilidade que poderia muito bem ser chamado de poder sobrenatural. Normalmente todos recebem um talento, mas há exceções, como o proprietário de um talento não despertado, o possuidor do talento santo da espada, Kim Surro, que chegou à arena de treinamento e foi recebido pela Shai, a garota que havia escolhido o arco. Surro se lembrou de que havia outro atirador na turma deles. A garota também já tinha ouvido falar dele e até sabia o nome dele. Ela parecia irritada por não reconhecer que o Prota também era um atirador. A garota falou que o Prota deve simplesmente ter desistido ser um herói, e se ele decidir sair da academia mais cedo, não vai haver nem mesmo um registro de expulsão em seu histórico. Kim Surro disse que era improvável que ele tivesse desistido, e falou que ela não pode simplesmente dizer essas coisas sem pensar. A garota gritou mandando ele não dizer o que ela deve fazer. O Kim tentou pedir desculpas, mas a garota o interrompeu e gritou para ele ir embora. Nosso Prota coçou a orelha. Parecia que alguém estava falando mal sobre ele. O Prota diz que já está na hora de escrever seu talento, já que isso vai fazer ele ganhar 10.000 pontos. Ele não poderia perder essa chance. Para começar, ele cria a habilidade de mestre de atirador de elite, que dá a ele a capacidade de manejar armas de longo alcance. O Prota usa 10.000 pontos para criar a habilidade e uma janela com novas habilidades de sniper apareceu. Ele tem uma nova habilidade chamada Hora de Tiro,
que dá a oportunidade de a cada 4 horas, ter 3 segundos para usar hora do tiro em combate real. O prota gostou do fato de poder empunhar qualquer arma de longo alcance, ele poderá usar não apenas uma pistola, mas também um arco, além de todas as habilidades de crescimento. Ele faz sua escolha, e estava pronto. Tudo o que ele tinha que fazer era sobreviver com essa habilidade até que a trama principal do livro terminasse. A cena segue para a academia. Enquanto a aula acontecia, o prota recebia as respostas das perguntas graças à sua habilidade de observação e pesquisa. Com ela ele podia ouvir e memorizar a lição completamente. Literalmente observar e ver. Ele pode observar aqueles que estão em seu campo de visão e até mesmo ver relógios inteligentes, além de abrir as informações de seu notebook a qualquer momento. De repente a garota Shai questionou por que eles precisavam repetir o que estudaram hoje, afinal, não faltava muito para o exame. A porta da sala da aula se abre com um garoto falando que está na hora do treino prático. Shai ficou satisfeita com as palavras dele, pois não queria mais estar nessa aula chata. Chega o momento da aula e os alunos entraram na arena e receberam informações sobre a próxima aula. O instrutor explica que haverá 4 pessoas em cada equipe, 2 guerreiros, um artilheiro e um ajudante de nível baixo e alto. Cada equipe incluirá tanto cadetes de nível baixo quanto de nível alto para que seja justo e para garantir que não haja distúrbios. Agora é hora de ver quem entrou na primeira equipe. O prota descobre que entrou na equipe uma garota chamada Ionia. Ele conta que o personagem principal é sempre cercado por vários personagens que se esbarram nele, conversam com ele e se envolvem nas mesmas histórias. Entre todos esses personagens, Ionia era definitivamente especial. Ela é a sucessora da melhor guilda da Coreia. E ela estava em desacordo com Kim Soo no início do livro, mas depois foi influenciada por ele e se tornou uma aliada de confiança. Portanto, Ionia é um personagem muito importante. Sendo assim, quanto mais o prota estiver envolvido na história do livro, mais pontos ele poderá ganhar. Vemos que os outros alunos foram conversar com Ionia, mas vendo eles ela só queria simplesmente ir embora e ignorá-los. Porém, ela fala que estava feliz por conhecê-los, mas eles se perguntaram por que dessa atitude tão educada, já que eles têm a mesma idade. Ela pergunta onde está a última pessoa do grupo. O prota aparece, e nos conta que Ionia não gosta das pessoas que são inseguras, mas ele é interrompido pelo garoto, que logo admirou nosso prota porque ele havia escolhido a pistola. Ele conta que o prota ficou famoso entre os calouros, mas então o instrutor aparece sem ser notado, o que assustou muito eles. Eles imediatamente corram pelos campos e foram logo procurar o monstro. O relógio digital mostrou que eles já estavam perto, e a Ionia disse à equipe que era hora de se prepararem, pois estavam quase lá, e que viriam as informações sobre os monstros quando chegassem lá. Correndo atrás deles estava nosso prota, que mal conseguia acompanhá-los, pois as estatísticas físicas deles estavam acima do nível de uma pessoa normal, e olha que ele tinha aumentado as suas estatísticas também. Eles chegam ao local, e veem um navio no mar. De repente um monstro quebrou o navio em segundos, e Ionia sugeriu que eles começassem a discutir um plano. Eles explicam que o polvo de corcunda negra é um monstro de baixo nível, não tem um poder de ataque tão poderoso, mas o problema é que sua corcunda fica sobre a cabeça, e quando ele sente o perigo se aproximando, ele envia bebês polvos para atacar o inimigo. A primeira coisa a ser feita é destruir esses polvos bebês. O garoto propõe que se eles precisassem lidar com algumas dezenas deles, o prota, que é um atirador de elite, deveria cuidar disso, mas Ionia decidiu enfrentar os polvos bebês sozinha, e pediu que os outros se afastassem e economizassem seu poder mágico, pois já que o polvo negro tem uma velocidade de recuperação muito rápida, eles precisam destruir sua corcunda com um único golpe. O prota ficou surpreso e não entendeu por que a Ionia queria excluí-lo do treinamento. Ionia inclinou o olhar para o prota e falou à equipe para começar a executar o plano. O monstro continuou a destruir o navio, mas então ouviu um som desagradável. Era o garoto batendo em uma pedra com seu machado. Com isso ele queria atrair o monstro e conseguiu. Ele ficou firme na pedra e esperou. O monstro nadou em direção dele com toda a sua velocidade, mas isso fazia parte do plano da equipe, que era necessário atraí-lo para a margem. O monstro estava cada vez mais perto e quando estava bem perto tentou atacar o garoto, mas ele conseguiu pular para trás. A equipe começou uma luta com o monstro, mas o polvo negro começou a inchar e alguns mini-polvo começaram a sair dele.
O garoto ainda estava fugindo e iria ser acertado, mas Ionia voou e cortou os monstros em pedaços com seu chicote. Isso é o que parece ser força e habilidade, mas já era de se esperar algo assim dela, pois ela estava em 7º lugar ao entrar na cubo, e Ionia estava enfrentando o monstro enquanto o garoto fugia dele. Ela atacou algumas vezes, mas o polvo conseguiu se cobrir com um tentáculo, e então começou a atacá-la, mas ela conseguiu se esquivar. Porém o polvo bebê voou para pegar ela por trás, ele já tinha aberto a boca e estava pronto para matar. De repente o polvo bebê explode em pedaços. Esse foi o tiro da arma do nosso prota. O prota explica que ele ganha SP, que pode ser convertido em pontos de atributos. Ele ganha sempre que seu papel nesse mundo fica maior. Mas como ele estava fora da trama desde o início, então era difícil para ele ganhar um valor alto. Portanto, ele tinha apenas uma opção, que era intervir pessoalmente nos eventos pelos quais os personagens principais do livro estavam passando, assim como agora. E Ionia fica brava porque ela disse para ele para não interferir. Enquanto isso, o monstro começou a fazer filhotes novamente. O prota raciocina que há várias dúzias de monstros ali, e eles têm uma inteligência tão baixa que a trajetória deles é claramente traçada. Definitivamente, não haverá uma segunda chance como essa. O prota ativa a habilidade Hora do Tiro, e rapidamente começa a atirar nos monstros. Ele não perdeu um segundo, calculou com precisão a trajetória do movimento deles e bala após bala atirou nos polvos. As balas acabaram, mas o prota rapidamente trocou o carregador de cartuchos e conseguiu matar todos eles em 3 segundos. Dessa vez, a Ionia não disse nada, aparentemente estava impressionada com as habilidades do nosso prota. De repente a corcunda do polvo negro começou a se mover novamente, mas eles ainda tinham tempo antes do nascimento de novos filhotes, e então um chicote voou e rapidamente amarrou a corcunda do monstro. Enquanto a garota o segurava, o polvo foi atacado pelos outros 2 do grupo. Assim eles conseguiram matar o monstro. O prota caiu no chão exausto, e foi anunciado que a missão deles foi concluída. Mas vamos terminar o resumo por aqui. Se você gostou do vídeo e quer a próxima parte, diga nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal com o sininho de notificações ativado. Aqui no card e na tela final estou deixando outros resumos que tenho certeza que vocês também vão gostar.